Olá a todos, boa noite. Eu sou o Marcos Santos, bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness de hoje. Esse nosso tempinho aqui para meditarmos juntos. Olá, Solange, Marilda, todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. Cacilda, olá. Boa noite, Marcos, Célio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Momento Mindfulness. Janaína. E enquanto os colegas vão chegando, vocês podem ir se acomodando aí, encontrando uma posição confortável para se sentarem, para nós fazermos a nossa breve fala e depois a nossa prática meditativa, como de costume. Então hoje eu vou estar falando sobre o desejo. Nas minhas próximas 5 falas, eu vou explorar os 5 obstáculos mentais. Então, dentro dessa nossa caminhada do autoconhecimento, existe todo um ensinamento que nos diz sobre soluções para nós lidarmos com a nossa mente. E dentro disso são apresentados 5 obstáculos mentais, sendo o primeiro deles o desejo sensual ou o desejo dos sentidos. Então, se nós queremos ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, nós precisamos observar qual é a nossa relação com os nossos desejos, certo? Na nossa última meditação aqui comigo, foi sugerido o tema compulsões. E os desejos, eles são as bases de muitas das nossas compulsões. E quando eu digo compulsão, eu não me refiro apenas ao comprar demais, ou ao se intoxicar, ou ao comer demais. Eu me refiro também a decisões ou atitudes que nós fazemos sem pensar, baseados simplesmente no nosso desejo sensual. Então eu posso estar aqui na minha casa agora e sentir muita vontade de comer uma pizza. Então uma mente não treinada, automaticamente vai pegar o celular, ligar para a pizzaria e ficar ansiosa esperando aquela pizza chegar, certo? Mas uma mente treinada, ela vai observar a vontade de comer a pizza, talvez até se imaginar comendo a pizza, mas vai perceber que talvez a pizza não seja o melhor alimento nesse momento, ou talvez eu vou gastar muito dinheiro com a pizza, será que não seria melhor eu comer em casa? Então, o desejo, ele move as compulsões, que são nada mais do que essas ações que nós tomamos sem pensarmos, né? E o desejo sensual, ele vem justamente dos nossos 5 sentidos. Então, no exemplo da pizza, por exemplo, quando eu penso na pizza, eu já me lembro do sabor, do aroma, né? Se vocês pensarem aí agora em uma pizza, já vai vir o desejo sensual, o desejo dos sentidos. E a mente logo corre para satisfazer esses desejos. E nesses momentos nós por muitas vezes ficamos mal depois, né? Eu posso comer essa pizza e ter uma indigestão, passar mal. Ou então depois eu vou me pesar na balança e vejo que eu ganhei uns quilinhos a mais. Então, quando eu sou movido pelo desejo excessivo dos sentidos, a consequência ela sempre vai ser danosa para o meu corpo, para a minha mente e para o meu coração. Então é por isso que nós precisamos aprender sobre os nossos desejos, investigar os nossos desejos. Talvez os meus desejos estejam mais relacionados a situações financeiras, ter muito dinheiro, ter muitas posses, ter muitas terras, muitos carros. Às vezes os nossos desejos podem ter relação com a família, ter um filho que tem uma profissão de sucesso, ou ter a minha família sempre segura, então eu estou sempre trabalhando para que aquele meu desejo se realize. Os desejos também podem estar relacionados à minha saúde ou ao meu corpo. Eu quero sempre estar em forma, desejo sempre estar bonito, elegante. Os desejos podem estar relacionados ao amor, à nossa vida amorosa,
querer ter aquele par ideal e construir uma família ideal, ou então se envolver em muitas relações amorosas, se relacionar com muitas pessoas. O desejo também se manifesta na religião ou na política, né? Essa vontade constante de querermos nos sentir preenchidos por uma fé ou por uma filosofia que nos complete, ou o desejo de que a política, a situação do país mude. E o desejo ele também pode estar relacionado aos amigos, né? E ao trabalho. Então eu posso desejar ter o trabalho ideal, viver sempre em harmonia, ou posso sempre desejar ter bons amigos. E percebam que dentro de todos esses campos, a impermanência, ela sempre vem para quebrar as nossas expectativas. Então, toda vez que eu tenho muitos desejos e a minha vida é movida simplesmente por desejos sensuais, irracionais, automáticos, eu sempre vou acabar sofrendo. Porque em algum momento o meu dinheiro ele vai acabar ou não vou ter tanto quanto eu tinha. Em algum momento a minha família vai passar por dificuldades, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos podem me decepcionar ou ter uma vida diferente do que eu desejo. Os meus relacionamentos amorosos, a saúde do meu corpo, a minha estética, isso tudo também muda a todo momento, não é? A religião, os relacionamentos amorosos, o casamento, né? A vida em família, a dois. As amizades, o trabalho, tudo está em constante movimento. Então, se eu estou sempre gerando expectativas e movido por essas expectativas, eu vou estar sempre refém dos meus desejos. Porque assim que a situação mudar e o objeto permanecer, eu vou estar infeliz. Então, a nossa mente, ela está frequentemente agitada em detrimento dos desejos. Pense sobre o dia de hoje. Quantos desejos você acha que você teve só no dia de hoje, desde a hora que você acordou? Aquele pãozinho com a manteiga que eu gosto, da marca que eu gosto, a roupa que eu gosto de botar, né? O que eu desejo fazer durante o dia. Então, se vocês perceberem, só no dia de hoje, mais de 70% do dia foi desejo. E a mente e o corpo tentando satisfazê-los. E à medida que eu treino a minha mente para estar no momento presente e investigar os fenômenos, eu começo a não mais ser refém dos meus desejos. Então eu posso manter os meus ideais em relação ao trabalho, ao dinheiro, à família, à saúde, aos amigos, aos relacionamentos amorosos, mas eu vou manter esses ideais enquanto aspirações e não enquanto desejos e fatores determinantes na minha felicidade. Certo? E aí nós paramos de sentir aquele vazio quando nós não conseguimos satisfazer os nossos desejos. Começamos a aprender a nos frustrar, certo? Então é muito importante, gente, que essa prática de observarmos os nossos impulsos, os nossos desejos sensuais, sensoriais, seja diária, ok? E como que eu faço isso? Vocês devem estar se perguntando. Então existem algumas dicas para nós lidarmos com esses desejos. A primeira delas é nós investigarmos a não dualidade do desejo ou do objeto. Então isso significa que, vamos dizer que eu tenho uma vontade muito grande de fazer compras online, comprar várias coisas, gastar muito dinheiro porque eu preciso de roupas, preciso de joias. Ao sentir essa vontade de comprar, por exemplo, eu devo primeiramente, o primeiro passo é meditar sobre o que há de negativo naquele meu desejo, o que há de repugnante, quais são as consequências negativas que aquilo vai me trazer. Eu vou ficar com menos dinheiro na conta, poderia estar investindo aquele dinheiro em algo realmente útil. Será que essas roupas vão durar, vão caber em mim? Será que essas roupas realmente valem esse tanto de dinheiro? Então eu começo a meditar sobre o aspecto negativo do objeto. Porque a tendência da mente é pensar, olha que roupa linda, você precisa comprar, vai ficar lindo em você, todo mundo vai adorar. O dinheiro é o de menos, né? Então nós somos levados pelos aspectos positivos dos objetos. Então a grande ferramenta é meditarmos sobre o que de ruim há no objeto. E isso também se aplica às intoxicações, às compulsões alimentares.
Se eu sinto muita vontade de comer um chocolate e eu sei que eu não posso, eu respiro, paro naquele momento em que eu sinto o meu corpo mobilizado por essa vontade e pergunto a mim mesmo, o que há de ruim nesse chocolate? O que de ruim isso vai fazer para o meu corpo, para a minha vida, para a minha mente, para o meu coração? Então eu trago essa consciência de meditar no que é negativo dos objetos. Esse é o primeiro passo perante um desejo muito forte. Se eu desejo muito estar com alguém, por exemplo, em um relacionamento, comece a se perguntar o que há de ruim nessa pessoa. Será que ela é tão essencial assim mesmo na minha vida? E de começo isso pode parecer um pouco pessimista, mas esse exercício ele é muito útil para nós quebrarmos o poder mental de criar jogos conosco, de nos manipular, porque a nossa mente ela nos manipula em detrimento dos nossos condicionamentos, das nossas memórias. Então, à medida que eu conscientemente começo a perceber a não dualidade do objeto, perceber que ele é bom e ruim ao mesmo tempo, o desejo naturalmente diminui, porque eu começo a ver que talvez aquilo não me preencha tanto quanto eu julgava antes, certo? E com essa primeira dica vem a segunda dica, que é algo que eu já falei muito aqui, de guardarmos os nossos 5 sentidos. Então nós devemos observar a nossa pele, os nossos olhos, nariz, boca e ouvidos, e a mente também, enquanto portas de entrada para a nossa casa. Você não deixa pessoas que você não confia entrarem na sua casa, ou pessoas armadas que você sabe que são violentas, ou até mesmo pessoas que estão dispostas a tirar o que é seu. Então a mesma coisa se aplica aos seus sentidos. Comece a enxergar a partir de hoje os seus 5 sentidos enquanto portas da sua casa. E dessa forma, nós devemos guardar as nossas portas de tudo aquilo que é negativo, certo? Para qualquer um dos sentidos, ok? Então, guardar os 5 sentidos e a mente é a segunda dica. E a terceira dica é muito importante, a moderação ao comer e a moderação nas relações sexuais. Aqui no nosso corpo existe um eixo muito importante que passa do órgão genital, pelo nosso coração, a coluna, a nossa mente e a nossa boca está bem aqui, entre o cérebro e o coração. Então, de acordo com os ensinamentos da nossa tradição, se você controla a boca e os órgãos sexuais, naturalmente você vai estar controlando a mente e o coração, porque está tudo nesse mesmo eixo. Agora, se eu como de maneira desregrada, se eu como demais ou como de menos, se eu faço sexo demais ou de menos, é porque também existe algo aí que eu preciso observar. Então, a moderação ao comer e na relação sexual é um ponto muito importante para nós reduzirmos as nossas compulsões, trabalhando a nossa energia libidinal, tanto por meio das zonas erógenas, quanto por meio da língua. E com a língua vem o quarto ponto, que é a comunicação moderada também. Então eu devo comer de maneira moderada, me relacionar sexualmente de maneira moderada e também observar as minhas palavras. Porque de fato é algo que se diz no senso comum, mas a gente não valoriza. As palavras têm muito poder. Então eu preciso começar a observar como eu uso as minhas palavras. Se eu estou sempre falando sobre coisas que não são muito úteis, naturalmente eu vou estar cheio de desejos até mesmo de falar. Então o desejo de falar também é um desejo sensual, de estar sempre falando, se comunicando. Ok? E por último, o quinto ponto seriam os amigos. Amigos que te trazem boas qualidades, virtudes. Então amigos que possuem virtudes são grandes aliados para nós lidarmos com os nossos. Me relacionando com amigos que têm muitos desejos, naturalmente eu vou ter muitos desejos. Se eu estou me relacionando sempre com amigos que têm muitas virtudes, eu começo a desenvolver muitas virtudes. Então, nesse caso, pássaros da mesma plumagem voam juntos.
né? Como diz o livro do Fernão Gaivota. E essa é uma máxima que nós devemos seguir. Se eu quero ter uma vida saudável, um coração tranquilo, uma mente tranquila e menos desejos, eu preciso me aproximar de amigos com virtudes, ok? Então, repetindo os 5 pontos para vocês. O primeiro é meditar sobre os aspectos negativos dos nossos desejos, sempre que os sentirmos. O segundo é observarmos os nossos 5 sentidos, guardarmos os 5 sentidos enquanto portas do nosso ser, certo? O terceiro é a moderação ao comer e a moderação também nas relações sexuais. O quarto é a relação com a fala, uma conversa apropriada. E o quinto são amigos que tenham virtudes, ok? E nesse momento eu gostaria que vocês deixassem aí suas perguntas, comentários, nesse momento. O que vocês acham dos seus desejos, o que vocês acham do que eu falei sobre os desejos. Comentem aí para eu saber e também tirem suas dúvidas. Muito bom, como uso as minhas palavras. Esse exercício de como usar as palavras, Isabel, ele é frequente assim como o exercício da meditação. Então, da mesma forma que eu sempre percebo que a minha mente fugiu e trago de volta para a respiração, eu também devo observar enquanto eu estou falando. Quando eu percebi que falei algo que não foi muito bom, eu volto e respiro e penso no que eu vou falar. Então, ao falar, nós também não precisamos descarregar palavras. Nós podemos ouvir o outro, respirar, pensar e falar de uma maneira pausada. Então, o ritmo da minha fala também diz muito sobre a minha capacidade de pensar antes de falar. Talvez você perceba que quanto mais você tentar desacelerar a sua fala, mais você consegue pensar e estruturar a sua fala. Então isso também é importante, o ritmo da nossa fala, não só o conteúdo, certo? Não entendi muito bem a parte dos sentidos. A parte dos sentidos significa que nós devemos observar quais estímulos chegam aos nossos 5 sentidos. Então isso significa que se eu estou sempre alimentando minha visão, por exemplo, com propagandas, com coisas que estimulam a compra de coisas, naturalmente eu vou acabar tendo muito desejo de comprar. Se eu estou sempre pensando em comida, lembrando do gosto das comidas, de como eu gostaria de comer algo, naturalmente eu vou estar sendo levado pelo desejo de comer aquele objeto. Se eu estou sempre ouvindo músicas que estimulam algum tipo de comportamento ou que não são saudáveis, aquelas músicas que a gente ouve muito hoje, né, promíscuas e que estimulam o comportamento nos relacionamentos amorosos, que não é muito hábil, naturalmente eu vou ter desejo de cometer aqueles atos. Então, quando eu me referi aos sentidos, é no sentido de nós guardarmos os estímulos que nos chegam e moderarmos essa sobrecarga de estímulos, né? Às vezes usamos os desejos como uma forma de merecimento, isso mesmo. Eu expliquei melhor já sobre guardar os 5 sentidos. Bom, então antes da nossa prática meditativa, depois eu vou terminar de ler todos os comentários, ok? Eu vou ler aqui um trecho que tem a ver com o que nós estamos falando aqui hoje, que eu acho que é muito útil para todos nós. Quando um meditador está assim, meditando, se a sua mente se inclinar para conversar, ele decide. Essa conversa é baixa, vulgar, grosseira, não traz benefício e não conduz ao desapego, paz ou conhecimento direto. Isto é, conversas sobre reis, ladrões, ministros de Estado, exércitos, alarmes e batalhas, comida e bebida, roupas, mobília, ornamentos e perfumes, parentes, veículos, vilarejos, cidades, mulheres e heróis, as fofocas das ruas e do poço, contos dos mortos, contos da diversidade, discussões filosóficas do passado e futuro,
a criação do mundo e do mar, e falar sobre a existência ou não das coisas. Desse tipo de conversa eu não participo. Dessa forma, o meditador pode possuir uma consciência plena daquilo. Talvez o meditador decida. Aquelas conversas que tratam de obliteração, que favorecem a libertação da mente, que conduzem ao desapego, à paz e ao conhecimento, isto é, conversas sobre querer pouco, satisfação, afastamento, despertar da energia, concentração, sabedoria e libertação, conhecimento, deste tipo de conversa eu participo. Dessa forma, ele possui plena consciência daquilo. Então esse é um trecho dos Suttas, foi escrito há aproximadamente 5.000 anos atrás, esse trecho, e se refere justamente a nós observarmos as nossas conversas, observarmos as nossas conversas mentais e não perdermos tanto tempo discutindo sobre reis, ladrões, guerras, comida, ornamentos, e sim ocupando a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa fala, falando sobre a paz, sobre a tranquilidade, sobre a sabedoria, ok? Então, ao final, eu irei continuar lendo os comentários. Continuem comentando aí. E agora vamos à nossa prática meditativa, ok? Assumindo uma postura relaxada, porém desperta, de preferência sentados, para que estejamos mais alertas agora. E podemos inspirar profundamente e soltar o ar lentamente. Tomando consciência de que à medida que eu inspiro, eu estou nutrindo o meu corpo através do oxigênio, e à medida que eu expiro, eu estou limpando o meu corpo daquilo que não é mais necessário através do gás carbônico. E vamos cada vez mais entrando em contato com as sensações sutis do respirar, percebendo como é sentir o pulmão cheio e como é sentir o pulmão vazio. Cada vez mais, permitindo que a respiração ocorra naturalmente, sem forçá-la ou modificá-la, apenas observando o ar entrando e saindo do corpo. Quem sabe esboçando um leve sorriso na face e sentindo gratidão por ter tirado esse tempo para tomar conta deste corpo, desta mente e deste coração. E a cada vez que a mente foge, retornamos a atenção para o corpo aqui sentado, respirando. Cada vez mais sentindo o peso do corpo contra o assento, entrando em contato com a sensação do corpo equilibrado, sentindo a ação da gravidade e, quem sabe, notando se há áreas no corpo agora que estão tensas desnecessariamente. E quem sabe nós possamos soltar a face,
soltando o maxilar, pálpebras e testa. Soltar os ombros e os braços. Soltar o quadril, as pernas e os pés, adotando uma postura de pouco esforço. Quem sabe empurrando levemente o umbigo para frente, abrindo um pouco mais o peito e elevando a coluna ao alto como se houvesse um fio que puxa o topo da cabeça para o céu. Inspirando sentado e expirando sentado. E caso seja muito difícil para você, neste momento, apenas observar o ar que entra e que sai, você pode numerar a sua respiração. Inspirando e contando mentalmente 1, 2, 3. E expirando, contando mentalmente 3, 2, 1. Até que em algum momento não será mais necessário contar. E neste momento eu darei um momento breve de intervalo sem fala, para que cada um se aprofunde nesse contato com a respiração, fazendo o exercício de trazer a atenção de volta a cada vez que a mente fugir, com paciência e gentileza. Inspirando 1, 2, 3. Expirando 3, 2, 1. E se a mente foge, gentilmente trazemo-la de volta para a atenção à respiração. E caso surja alguma sensação desagradável no corpo de dor ou formigamento, podemos observar essa sensação por um tempo e, se for muito necessário, lentamente alteramos a nossa postura, encontrando o que é melhor para o corpo a cada momento. E neste momento podemos deixar a respiração em pano de fundo, abrindo espaço para investigarmos os nossos desejos. Traga à sua mente agora o seu maior desejo. Pode ser um desejo relacionado ao dinheiro, à família, aos filhos ou à sua saúde. Algum desejo em relação à estética do seu corpo
ou desejo amoroso, desejo político, filosófico, religioso, ou até mesmo desejos em relação à sua carreira ou aos seus amigos, desejo de viagens. Qual é a sua maior vontade neste momento? Talvez o desejo de que a quarentena acabe. E à medida que vamos pensando sobre os nossos desejos, talvez venham várias imagens à mente. Permita que essas imagens cheguem e passem, até que você identifique o seu maior desejo neste momento. Fazendo o exercício perante esse desejo de tentar identificar o que há de ruim neste objeto que eu desejo ou nesta situação. O que há de repugnante? O que, em relação a esse desejo, é prejudicial ao meu corpo, à minha mente ou ao coração? Talvez esse desejo me traga ansiedade, ou talvez medo. Talvez esse desejo me traga muita agitação mental, a ausência de paz de espírito. O que há de ruim neste seu desejo? E quem sabe possamos ampliar essa pergunta para outros desejos que tenhamos consciência, podendo abrir um pouco mais agora a nossa exploração. Para além deste maior desejo, quais são os seus outros desejos? Identificando a que tipo de aspecto do meu eu esse desejo está relacionado. E qual é a emoção que chega junto com esse desejo? Talvez a mente crie narrativas, reforçando os aspectos positivos de cada desejo. Porém, se observarmos de maneira consciente, podemos perceber que nada é 100% bom ou 100% ruim. E só cabe a nós treinar uma mente que não seja refém dos nossos instintos, desejos, condicionamentos. Quais são os seus desejos? A quais órgãos dos sentidos eles estão relacionados? Talvez os meus desejos se relacionem mais à visão, talvez mais ao paladar, talvez desejos relacionados ao tato, ou ao olfato, ou à audição. Notando as conversas mentais que surgem perante esses desejos. Como eu começo a planejar maneiras de satisfazê-los e perco muito tempo refém dessas vontades. Notando o tanto que eu converso com as outras pessoas em relação a esses desejos ou aos desejos delas.
E cada vez mais vamos percebendo que o desejo sempre nos leva a um lugar de preencher um vazio. Como seria me desapegar daquilo que é supérfluo, daquilo que não necessariamente é essencial para a minha vida? Como seria me desapegar das minhas visões ideológicas, da minha cobiça por ornamentos, boas roupas, joias, comidas, tóxicos? De que forma eu posso trabalhar pequenas atitudes para lidar melhor com esses desejos? E talvez eu perceba que o desejo é muito grande perante a minha força, porém isso também é um truque da mente. À medida que fortalecemos a nossa concentração e o nosso discernimento, nós vamos percebendo que é possível mudar estes condicionamentos e essas vontades através da prática constante e através da aceitação. Caso eu tenha alguma compulsão muito forte, eu posso começar com pequenas mudanças de hábito, principalmente hábitos mentais, me relacionando com pessoas mais virtuosas e tendo consciência que para administrar esses desejos leva muito tempo e muita prática. Porém, o primeiro passo é reconhecer estes desejos para posteriormente podermos aceitá-los, investigá-los e aos pouquinhos irmos mudando. No entanto, ao meditar nos desejos, é necessário termos muita paciência e amabilidade para conosco. Não devemos cair na culpa de sentirmos o que sentimos. Devemos nos sentir orgulhosos de estarmos sendo capazes de enfrentar esses desejos. E aos poucos nós podemos ir nos despedindo dos pensamentos e das emoções, retomando a atenção apenas à respiração, sentindo o corpo novamente respirando, atentos ao ar que entra pelo nariz, passa pela garganta e preenche os pulmões, e posteriormente faz o mesmo caminho de volta à atmosfera. Finalizando a nossa prática, repetindo votos de bem-aventurança para nós mesmos, dizendo mentalmente que eu esteja em paz, que eu esteja tranquilo. Nós possamos tomar 3 respirações mais profundas, inspirando e abrindo os olhos,
lentamente movimentando o corpo. Então eu vou dar continuidade aqui aos nossos comentários. Façam suas perguntas, deixem suas sugestões de temas, sigam-me no Instagram, @mindfulmarcos, e também se inscrevam no nosso canal do YouTube, Momento Mindfulness. Vamos lá. Você considera que as compulsões decorrem de uma relação desequilibrada com o prazer, tanto na inabilidade de sentir quanto no vício? Bom, Vani, eu considero que as compulsões elas decorrem de uma série de fatores, né? Principalmente os traumas da infância. Então, se nós pensarmos na psicanálise, principalmente, se diz que as compulsões elas estão relacionadas, principalmente essas compulsões de intoxicação ou de comer demais, estão muito relacionadas a essas fixações na fase oral, né? Então, na nossa dificuldade de se relacionar com o meio, porque a boca e o comer e o fumar também, ou o beber, está tudo muito relacionado a ingerir o que vem de fora, né? Então, se eu começo a ter um comportamento autodestrutivo, consequentemente eu posso estar fixado nessa fase da minha infância em que eu não me senti alimentado, ou em que eu me senti negligenciado, não me senti nutrido, né? Então existem algumas vertentes da psicologia que relacionam o desequilíbrio do prazer ou da pulsão libidinal, né, com o vício. Porém, é apenas um ponto de vista, né? Eu acho que dentro do que diz respeito às compulsões ou aos desejos, nós não precisamos muito investigar a origem, perdemos tanto tempo tentando deduzir de onde veio essa nossa compulsão. É mais fácil nós lidarmos com ela no aqui e no agora, ok? O que eu posso fazer hoje perante essa situação? É claro que a investigação do passado ela é sempre importante, mas nós também não podemos nos fixar na ideia de tentar descobrir a origem dos meus desejos. E por que eu penso assim, por que eu tenho essa vontade? Por vezes é muito mais útil nós começarmos a fazer pequenas coisas no aqui e agora, ok? Perceber a alimentação em excesso é fácil, mas no aspecto sexual acho que é mais complicado explicar o que é excesso dentro de uma relação normal. Bom, dentro do aspecto sexual, o sexo em excesso é aquele que causa sofrimento, seja para mim ou para qualquer outra pessoa, né? Então aí entra muito o sexo ilícito, a questão toda da pornografia, né? A questão das relações sexuais com o nosso parceiro, não necessariamente que são pautadas no amor ou em sentimentos verdadeiros, né? Então o excesso de sexo, ele significa justamente, é um conceito simples. O sexo em excesso ou o sexo não hábil é aquele que causa sofrimento para mim ou para outros, seja direta ou indiretamente. Agora, se eu tenho uma relação saudável com o sexo e isso me traz paz, me traz tranquilidade também para aquelas pessoas com as quais eu me relaciono, então não tem problema, né? Mas eu devo observar se isso agita a minha mente, se eu gasto boa parte do meu tempo pensando nisso, né? Perdido nos desejos, aí é que mora o problema. Digo isso para não cair no moralismo. Sem dúvida, não é uma questão de moralismo não, o sexo em excesso, mas também é uma questão de observarmos a vulgaridade. Então hoje em dia também existe uma grande normatização do que é vulgar, né? Do que é promíscuo. Então acho que a gente não pode cair no moralismo, mas também a gente não pode se deixar levar pela vulgaridade, porque também não é muito saudável. Mais algum comentário? Hoje você trabalhou minhas grandes dificuldades, obrigado. Obrigado a você, Ruth, por estar aqui se dedicando. Obrigado pela prática.
Obrigado. Procrastinação e preguiça. Qual a relação? Desejo de não fazer nada? Procrastinação é um bom tema para uma próxima live. Maria, mas a procrastinação, ela advém justamente da nossa ausência de inteligência emocional, né? Então, eu procrastino porque eu já penso o que pode vir a acontecer, sinto medo do resultado e decido deixar para a última hora porque aí eu vou ter uma desculpa para dizer que não deu certo. Então, é mais ou menos isso. Por eu não ter muita habilidade para lidar com as emoções ruins que aquela situação me traz, eu acabo me auto-sabotando. Então, a procrastinação, ela advém de uma ausência de inteligência emocional, de saber acolher as emoções negativas, lidar com elas no momento e fazer o que você pode, mesmo com medo do resultado, né? Mas eu acho que esse é um tema muito bom para uma próxima live, porque é um problema que muitos estão vivendo hoje, né? Ainda mais com home office, toda essa situação. Então nós vamos explorar mais ainda esse tema da procrastinação. Inclusive nas minhas próximas falas eu vou explorar os outros obstáculos da mente e um deles é a preguiça. Então vamos estar falando sobre a procrastinação provavelmente quando falarmos sobre a preguiça. Ok, querida? Então é isso, gente. Obrigado a vocês pela presença de todos. Até amanhã às 6h30. Convidem os amigos, convidem os familiares, para que cada vez mais nós possamos aumentar essa rede de pessoas que meditam junto e cultivam um bom coração, ok? Até amanhã, descansem e não se esqueçam do que eu falei hoje. Procurem botar em prática, ok? Até logo!